Então hoje a gente está finalizando o cronograma aí do Reino de Deus, né? Foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que eu acho que é de suma importância a gente saber quem nós somos, para onde nós vamos, quais são as características, né? Para quem não conseguiu acompanhar as outras 3 mensagens, cara, dá uma ida lá no YouTube. Sempre que eu tiver a oportunidade de falar com vocês aqui, eu vou estar incentivando. Cara, a gente deu aula aqui, vocês foram abençoados e Deus vai falar com vocês hoje. Vocês podem ter certeza disso. Mas se amanhã ou depois vocês forem ouvir a mensagem de novo, vocês podem ter certeza que Deus vai falar com vocês novamente. Cria esse hábito, cara, de você estar sempre ouvindo as aulas da galera. Cria o hábito de vocês estarem ouvindo pregações ao longo da semana. Cria o hábito de vocês estarem ouvindo podcasts ao longo da semana. Cria o hábito de vocês terem um relacionamento com Deus ao longo da semana, porque isso vai fazer a diferença. Amém? Tem feito diferença na minha vida, entendeu? Tem feito diferença na vida da minha família. Tenho visto também como a Silvinha tem crescido no relacionamento com Deus. Cara, e às vezes são coisas simples que nós vamos fazer, mas vai fazer total diferença quando a gente precisar impactar a vida de alguém. Beleza? Então, na primeira aula, nós falamos sobre o reino de Deus, ele não é físico, né? A Silvinha, ela falou as características desse reino. Depois a Raquel veio falando que o reino de Deus está dentro de nós, né? Quando você aceita Jesus, através do Espírito Santo, ele passa a fazer morada dentro de você, cara, e o próprio reino de Deus começa a fazer morada dentro de você. Então, se você quer olhar e conhecer o reino de Deus, é só você olhar para a pessoa que está do seu lado, beleza? O reino de Deus está dentro dessa pessoa. Depois o Yuri, ele veio falando sobre o cidadão do reino dos céus. Quais são as características desse cidadão? Qual o regimento desse reino? Então ele falou sobre a palavra de Deus ser o guia, aonde direciona esse cidadão dentro desse reino, as características desse cidadão. Cara, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a implantação do reino de Deus, beleza? Talvez possa parecer que para a gente que está dando aula aqui, para a gente que é líder, para a gente que é professor, seja um pouco mais fácil, né, a gente falar algumas coisas que a gente vai estar trocando essa ideia com vocês aqui hoje, mas não é. Coloquei dificuldades aqui, né, depois eu vou estar explicando para vocês um pouco melhor, que não foram apenas da minha época de adolescência, mas são dificuldades que eu tenho até hoje. Então, cara, a gente não é super-homem, a gente tem os nossos erros, a gente tem as nossas falhas, a gente cansa, a gente fica triste, a gente fica alegre, assim como você, tá? Então, são características que eu vejo também que eu preciso melhorar. Mas possa ser que a gente consiga implantar o reino de Deus, porque às vezes a gente está aqui na frente e consegue abranger um pouco mais algumas situações. Beleza? Vamos abrir lá, gente, em Marcos 16. Alguém pode pegar um pouco de água para mim, por favor? Marcos 16, 15. Essa passagem ela é bem interessante. Só por teor de curiosidade, não sei quantos aqui sabem, mas de maneira descrita, Marcos ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Não sei se vocês sabem disso. Apesar dele não ser o primeiro colocado aqui na Bíblia, Marcos ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele também foi base de conteúdo para Mateus e Lucas. Beleza? Só para o caráter de curiosidade, que eu particularmente eu gosto muito de curiosidades bíblicas. E essa semana eu estudei isso na faculdade lá e foi interessante, eu não sabia. Todo mundo já abriu? Marcos 16, 15. E disse-lhes, quem disse foi Jesus, tá, gente? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Beleza? Eu vou repetir para vocês. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que estava rolando aqui? Jesus já tinha sido ressuscitado, já tinha aparecido algumas vezes para os discípulos. Cara, ele já estava com o pezinho dele levantando aqui em ascensão aos céus. Ele, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Já estava subindo. E, cara, eu ouvi diversas mensagens
relacionadas a isso, provavelmente vocês também já ouviram diversas, aonde vocês já devem ter ouvido que, cara, o id é um mandamento. Quem é que já ouviu isso? Aí algumas pessoas já ouviram, o id é um mandamento, é um mandamento. Só que nesse caso aqui, o id, para teologia, ele não é caracterizado como uma ordenança. E eu vou explicar para vocês. A tradução... Pode aqui, por favor. Valeu. Eu falo muito, 2 copos d'água. Então, o id, ele não é caracterizado como uma ordenança, né, mas para a gente, quando lê, parece que é, porque a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, foi escrito num grego muito antigo, que é bem diferente de hoje. Então, é uma língua morta. Quando você vai traduzir uma língua morta para uma língua igual a nossa, que é viva ou ativa, alguns termos não se encaixam. Então, na hora da tradução, a gente precisa colocar alguns termos que se encaixem para que ficasse de fácil entendimento para a gente ler. Parece que isso é uma ordenança. Mas não, quando Jesus estava subindo, isso é algo muito interessante, é como se ele estivesse falando assim, eu já sei que vocês vão fazer, porque eu já consigo ver lá na frente. Eu sei que vocês vão sair aí pelo mundo inteiro e pregando o evangelho, beleza? Mas eu estou aqui só ratificando isso. Então já era algo que Jesus ele tinha a certeza que isso faz parte do cristão, né? E um cristão que talvez tenha uma dificuldade em fazer o id, provavelmente ele tem algum tipo de deficiência nesse cristianismo, ou ele não entendeu alguma coisa, beleza? E o que quer dizer id, né? Id quer dizer ato de ir, ensinar ou compartilhar as boas novas. Alguém sabe aqui o que são as boas novas? Alguém pode me dizer? Diz aí, Ferrugem, quais são as boas novas? Sabe não? Alguém sabe quais são as boas novas do Evangelho? A gente já falou aqui algumas vezes, beleza? As boas novas, cara, é você apresentar o Evangelho, né? Onde Cristo, por mediante a fé, ele pode trazer a salvação ao homem. É isso. Beleza? É você chegar para a pessoa e falar, cara, Jesus te ama, Jesus ele te salva, ele te liberta. É você basicamente falar de Jesus para alguém. Então esse é o id. E a gente vai ver ao longo da Bíblia, principalmente em Atos, esse movimento da igreja. E a gente vai ver que a igreja e que os apóstolos e que os discípulos e que os seguidores de Jesus, a todo tempo, eles se movimentavam pelo id. E através do id, coisas grandiosas aconteciam. Alguém aqui tem um testemunho sobre o id? Tipo, caraca, Dudu, estavam, sei lá, um dia na escola, eu senti muito forte no meu coração de falar de Jesus para um amigo meu. Sei lá, falar só assim que tipo, cara, Jesus te ama. E ele chegou para mim e ele falou que era tudo isso que ele precisava ouvir. Alguém tem um testemunho parecido assim? Alguém tem? Algumas pessoas. Isso é interessante. Porque, cara, quantas cadeiras tem vazias aí, Ferrugem? Desse teu lado aí? Eu acho que tem 20. Conta aí. Só olhei aqui rapidinho, ó. 17, estou bom de proporção, hein, viu? Só olhei assim e falei, acho que tem 20. Cara, tem 20, 17, mas tem mais algumas cadeiras vazias. E todo domingo, cara, quando eu vejo essas cadeiras empilhadas, eu peço para Deus, eu falo, Deus, envia pessoas para cá. Deus, envia adolescentes. Deus, envia pessoas para poder ouvir do teu amor, ouvir da tua verdade, sempre, sempre. E eu gostaria de começar essa mensagem compartilhando isso com vocês, para toda vez que vocês olharem essas cadeiras vazias, que isso venha gerar um incômodo no coração de vocês. Cara, eu tenho certeza que você conhece uma pessoa, pelo menos, que você gostaria de ver essa pessoa aqui na igreja. Falo, Dudu, cara, eu tenho um amigo que ele é um cara muito maneiro, que ele é um cara muito legal, sei lá, só falta Jesus na vida dele, e eu sei também que se ele viesse para a obra, ele ia ser uma pessoa que ia ser tremendamente usado por Deus. A gente, cara, tem esse amigo. Eu lembro, e a Silvinha conhece essa pessoa, o João também conhece, que era um menino que a gente chamava de brocador no futebol.
O nome dele é Luiz Fernando, hoje ele congrega lá na igreja lá de Nova Holanda. Cara, pensa numa pessoa maneira daquele moleque. Cara, aquele moleque era maneiro. Ele tinha mais atitudes de cristão, talvez, do que eu. Uma pessoa que conhecia o evangelho. Cara, e a notícia mais feliz que eu tive foi saber que esse moleque se converteu, se batizou. E graças a Deus ele tem crescido bastante dentro da igreja, né? Mas o que me deixa triste é que isso não partiu de mim. Quantas vezes eu encontrei o Fernando e não tive a coragem de chamar ele para a igreja? Teve uma pessoa que teve a coragem, chamou e o cara se converteu, entendeu? Ouviu uma mensagem que impactou a vida dele. Então, cara, fica esse convite. Não permita que essas cadeiras fiquem vazias. Traga problema para a gente de ter tanta gente aqui que a gente vai precisar organizar a sala de uma maneira diferente para que isso venha. E eu vou explicar para vocês aqui, cara, que o ID, ele tem alguns inimigos, né? E é isso que a gente vai estar compartilhando hoje com vocês. Eu não vou trazer uma pegada de aula hoje, beleza? Vou trazer uma pegada de pregação. Então, cara, o primeiro inimigo que eu consigo identificar no ID é a falta de identidade cristã. Beleza? O que é identidade, né? Se a gente for pegar a nossa carteira de identidade, na identidade vai estar o meu nome, né? Vai ter um número lá que representa o meu registro geral, né? Eu sou o número. Então, existe um registro, existe uma filiação. Sou filho de Sebastião Santiago Sanches e de Elvira, não é Elvira, gente, Elvira Aparecida de Almeida Sanches. Sou natural do Rio de Janeiro. Então, a identidade, ela é o seu registro, ela é quem você é. Então, é muito importante nós sabermos quem nós somos em Cristo. Porque quando você tem um relacionamento diário, cara, e essa vai ser a palavra que vocês mais vão ouvir esse ano, relacionamento diário, relacionamento diário, relacionamento diário. Cara, eu fico muito feliz quando eu estou no Instagram, daqui a pouco alguém posta uma foto lendo a Bíblia e bota lá, devocional de hoje. Inclusive, estou com um projetinho também de estar fazendo, até conversei com o João, de estar fazendo um devocional impresso com umas 30 passagens para que vocês possam comentar ao longo da semana. Então, a gente tenta o máximo possível ser um facilitador desse relacionamento com vocês. Cara, quando você busca ter um compromisso com Deus, eu já falei com vocês aqui também em outras mensagens, em outras aulas, que eu comecei a criar o hábito de botar um despertador. Eu boto um despertador para tocar às 2h da tarde. É o momento onde eu faço o meu devocional. É o momento onde eu paro tudo aquilo que eu estou fazendo, vou para o meu quarto. No dia que eu estou com muita paciência, eu coloco um louvor, mas é porque eu sou uma pessoa... Eu tenho um déficit de atenção, não sei se vocês já perceberam isso, sou um pouco hiperativo. Então, eu me distraio muito fácil, né? Daqui a pouco o celular está aqui, quando eu vejo, eu botei em outro lugar, não percebi. Então, mas tem dia que eu estou animado e boto um louvor lá, abro a Bíblia, leio algumas passagens, tenho buscado ler grandes pedaços da Bíblia, que eu acho que chega um momento da nossa vida e da nossa maturidade que exige isso da gente, buscar ter um conhecimento acima da média. Então, eu tenho buscado isso na palavra de Deus. Só que quando eu leio, eu não busco ler no meu devocional para obter apenas conhecimento. Eu tento extrair dentro daquele texto alguma coisa que eu não faço ou alguma coisa que eu tenho dificuldade de fazer. Tipo, tá falando aqui sobre não falar mal dos outros, um exemplo. Aí eu falo, caraca Deus, eu falo mal de muita gente. Então, na minha oração, eu vou pedir para quê? Espírito Santo, eu preciso que você toque na minha vida, cara. Eu preciso parar de falar mal, porque a tua palavra diz que a gente não deve fazer isso. Entendeu? Esse é o diferencial. Porque quando você busca a palavra, você busca ter um relacionamento com Deus, cara, o Espírito Santo, ele frutifica essa palavra no teu coração. E isso começa a fazer parte da sua vida e começa a fazer parte do teu caráter. Então, tipo, se tu mente, tu vai parar de mentir. E não é pela tua força, é pelo poder de Deus. É pelo poder do Espírito Santo. Se tu roubava, tu vai deixar de roubar. Entendeu? Se você é desobediente, você vai passar a ser obediente. E isso não é pela sua força, é pelo poder de Deus. Isso começa a fazer parte daquilo que a gente chama de identidade cristã. Então,
o inimigo do ID é essa falta dessa identidade. Por quê? Um cristão sem identidade, ele não gera impacto para a pessoa que está do lado. Porque provavelmente aquela pessoa que está perto de você vai falar, cara, tu faz a mesma coisa que eu, tu quer me chamar para a igreja? Para que eu vou perder tempo lá na igreja se eu posso estar aqui jogando um Free Fire, jogando qualquer coisa nesse horário? Tu faz as mesmas coisas do que eu. Então, acabam saindo da nossa boca palavras sem impacto. Sacou? Então, existem momentos, e isso é inevitável, cara, que as nossas atitudes, elas vão pregar muito mais do que as nossas palavras, né? Infelizmente, hoje, no meio evangélico, né, por diversas denominações, por diversos falsos pastores, o evangelho ele ficou meio depreciado. Eu, de verdade, não acredito que a nação brasileira, não tem uma pessoa que não tenha ouvido falar de Jesus, porque a nossa nação, de maneira geral, ela é cristã. Então, se essa pessoa não ouviu quando ela é criança, ao longo da vida dela, ela ouviu. Mas, cara, com certeza, falta a gente pregar com atitude, saca? Porque se aquele nosso vizinho ainda não foi impactado pela gente, é porque provavelmente ele está vendo alguma coisa que afasta ele de Deus. E a gente precisa ter a consciência disso. Nós não podemos ser pessoas que afastam outras pessoas de Deus. Cara, em Atos, a gente vai ver que a igreja estava perseguida. Cara, e perseguição não é tipo igual hoje. Tipo, tu botou que tu é crente lá, vem teu amigo e fala, ah, tu é crente, mó otário, não sei o quê. Antigamente o couro comia, filho. Era chicotado, os caras eram presos, entendeu? Muitos morriam. Alguns eram enfincados em meio de lanças e eram usados como tochas vivas ali para iluminar a cidade. Alguns eram jogados para serem mortos por leões, por outros animais, enquanto ali no Coliseu todo mundo batia a palma e ficava feliz. A parada era séria, era risco de vida. Cara, a gente não sabe o que é essa realidade aqui no Brasil. Nós vivemos numa esfera, num ambiente de liberdade, né? Provavelmente os nossos irmãos muçulmanos ou de qualquer outro país que seja perseguido, eles têm talvez uma autoridade maior do que a gente para falar isso. Mas é certo que a nossa liberdade nos prende de falar de Jesus. E a gente vai ver lá em Atos, cara, que a igreja crescia. Como é que pode crescer num ambiente de perseguição? Os caras se convertiam sabendo que, cara, a qualquer momento, alguém lá do exército romano podia entrar na casa dele e matar toda a família diante dos seus olhos, mas, cara, existia o dínamo, né, de Deus, do Espírito Santo. Para quem não sabe, isso tem um significado e poder tipo de dinamite. Que é isso? É o impacto do poder e da glória de Deus. Existia um ambiente seguro para as manifestações dos dons espirituais. Saca? Não era só falar em línguas, rolava ali palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, rolava profecia, tá ligado? Então existia um ambiente seguro para que isso pudesse acontecer. Por quê? No coração desses caras estava sempre assim, talvez esse seja o último culto. E talvez no nosso coração esteja assim, ah, esse é só mais um culto. Pô, mais um domingo que eu vou lá na galera ouvir o Dudu falar. Então, cara, a nossa identidade cristã precisa impactar quem está do nosso lado. Para que isso venha gerar vida na pessoa que vai estar ouvindo. Para que a gente realmente tenha autoridade naquilo que a gente fala, mano. Entendeu? Quem aqui tem 12 anos? Ó, tem gente com 12, 13. Quem tem 13? 14. Cara, a base da sala da galera são pessoas acima de 15 anos. Saca? Mas, cara, independente se você tem 12, 13, 14, você pode fazer a diferença no ambiente. Saca? A gente não brinca quando a gente fala aqui que amanhã, mano, são vocês que vão estar aqui. Vocês entendem isso? E o que vocês estão fazendo hoje para que amanhã vocês estejam aqui? Cara, eu com 16 anos, eu confesso, eu vivia de retiro. Eu gostava do retiro porque eu vivia de retiro. Cara, teve um retiro de 2009
Cara, me impactou tanto que eu não esqueço o nome. O nome do retiro era Reinando com Excelência. Eu lembro, cara, pensa num lugar que me impactou. Cara, eu tinha 16 anos, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Eu odiava a igreja, né? Sou filho de crente. Cara, eu sou dessa igreja aqui desde quando eu nasci, desde quando tem um berçário ali. Então, cara, eu sou dessa época. Eu passei por todas as classes. Eu não gostava de igreja. Minha mãe me mandava vir, obrigado. Já contei isso para vocês diversas vezes. Mas teve um dia, cara, que o Espírito Santo me pegou. Eu já tinha tido uma experiência na juventude. Tinha um amigo meu chamado Michel. Vocês conhecem o Michelzinho? Cara, pensa em alguém que me dava raiva. O Michel, ele falava de Jesus, em cada 10 palavras, 9 ele falava de Jesus. Eu não vinha para a juventude na época, eu vinha muito no culto de domingo de manhã e no culto de quinta-feira. Cara, todas as vezes, pensa, todas as vezes, cara, eu via ele na rua e eu atravessava a rua, porque todas as vezes que ele me via, ele falava assim, ô Dudu, né? Qual é? Vamos pra juventude, pô. Né? Ele fala assim até hoje, né? Pô, cara, não gosto não, então. Ah, tu nunca foi? Como é que tu sabe que tu não gosta? Toda vez. Vamos pra juventude, vamos pra juventude, vamos pra juventude, vamos pra juventude, vamos pra juventude. Cara, até que um dia eu falei, cara, esse moleque é muito chato. Eu vou na juventude. Cara, ele fez a diferença na minha vida. E eu tenho certeza hoje que se ele não tivesse me chamado, eu não estaria aqui hoje. Ele tem um papel fundamental na minha maneira de ver Jesus. Ele sabia que um dia eu ia estar aqui? Não. Ele fez o ID. Eu estava dentro da igreja, cara, tá ligado? Mas eu não vinha. Então é importante a gente saber, porque eu tenho certeza que ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. Tenho certeza. E naquela época ele já sabia. E ele queria que eu também tivesse esse entendimento. Então essa é a importância da gente, cara, ter a nossa identidade bem formada em Cristo Jesus. Cara, uma outra coisa, que é inimiga do ID, e essa a gente vê com uma constância um pouco maior, que é a falta de amor. Beleza? Vamos abrir lá em Mateus 22, 39. Mateus, que não é o Teteu que está ali, né? É o evangelho aqui, Mateus 22. Teteu, né, cara? Não é grandão desse Teteu. Como é que pode? Mateus 22, 39. Já está tudo riscado. Mateus. Opa. Não é isso não. Também eu estou no 23, né? Não vou achar. Aqui, é isso mesmo. Mateus 22, 39. Presta atenção. Cara, é Jesus, presta atenção. É Jesus falando de novo. Beleza? Ele fala assim, ó. O segundo é semelhante a este. Que segundo? Ele está falando do mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele fala, ó, o segundo é semelhante a esse, que é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Beleza? Cara, não adianta você saber quem você é em Cristo Jesus, você saber que você é filho amado, que é resgatado, que é salvo, e cara, e você não ter amor ao próximo. Isso é pior do que uma pessoa que não conhece a Jesus. A Bíblia vai falar que é pior do que o incrédulo. Jesus, ele começa a descrever, eu não me recordo qual é o capítulo, as características do fariseu. Ele fala uma coisa que é o seguinte, cara, se você só fala com quem é do teu ciclo, né? Se você só fala com seus amigos, o que tu faz demais? O que tu faz diferente? Cara, até um incrédulo faz isso. Se você ama quem te dá amor, o que tu faz diferente? Qualquer pessoa faz isso. Essa proposta aqui é para você amar a pessoa como você se ama. E possa ter, cara, de verdade aqui, pessoas que não se amam. Talvez você não consegue se amar, você não consegue, amar ao próximo porque você não se ama. Se eu colocar você diante de um espelho,
provavelmente você não vai conseguir falar te amo. Você não vai conseguir olhar para o seu próprio reflexo e falar que te amo. Cara, isso aqui não estava escrito aqui. Cara, se ama. Se ama, porque senão você jamais vai conseguir amar o próximo. Né? Assim, às vezes me chama de doido. Eu tenho um hábito, cara, de conversar comigo. Às vezes eu olho no espelho e eu falo, cara, tem a maior vacilão. Você também tem, Luísa? Tem não, que você fez assim? Entendeu? Olha assim, eu falo, cara, tem a maior vacilão. Mas eu te amo, cara. Eu tenho um hábito de falar comigo no espelho. Oi? Eu falo, eu sou lindo. Eu falo, cara, tu é bonito demais. Eu tenho que até parar de olhar um pouco assim, que eu falo, caraca, eu tô me olhando muito. Tô me achando muito bonito hoje. Então, eu não tenho dificuldade de me amar. Então, para eu amar o próximo, é bem mais fácil. Saca? Talvez você possa se olhar no espelho, se achar gordo, se achar magro demais, se achar feio. Cara, você precisa se olhar no espelho. Olha aí, ó, o trovão aí, ó. Você precisa se olhar no espelho, cara, e se amar. Se ama, sabe por quê? Porque Jesus te ama do jeitinho que você é. Jesus, ele quer te usar desse jeito aí. Não importa, para Deus, se tu é branco, se tu é preto, se tu tem cabelo enrolado, se tu tem cabelo liso, se tu é gordo, se tu é magro. Não importa. Ele quer te usar da maneira que você é. Amém? E você amar ao próximo, cara. E aqui, esse amor aqui, cara, e é muito sinistro. Lá em João, Jesus, ele vai chegar para Pedro, quando eles já estão na beira da praia ali. Pedro tinha negado Jesus, eles voltam a pescar, daqui a pouco João fala, e lá, é o mestre. Pedro pula na água, nada, chega na praia, ele fica quietinho, e Jesus pergunta, Pedro, tu me ama? Ele fala, te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me ama? Jesus, eu te amo, tu sabe que eu te amo. Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me ama? Ele fala, Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. A gente lê, parece que Jesus está fazendo uma referência das 3 vezes que Pedro negou, né? Tipo, olha lá, Jesus jogando na cara de Pedro, né? Negou, tá jogando na cara dele, olha lá. Vou fazer igual, que meu espelho é Jesus, se o irmão vacilar comigo, eu vou jogar na cara dele. Ó, tu vacilou comigo, vacilei contigo. Cara, não era isso. O que Pedro não entendia? Jesus, ele estava apresentando para ele o amor ágape. Era a maneira que Deus ama. O convite não é para eu amar com amor filos. Tipo, pô, João é meu amigo. Cara, é amor filos. O amor eros, que é o amor de homem e de mulher. Não é esse tipo de amor que Jesus estava apresentando. Ele estava apresentando um amor ágape para Pedro. Que era o amor que, se possível, ele teria que dar a vida pelaquela pessoa. E é isso aqui que ele está apresentando. Quando ele fala que a gente tem que amar ao próximo. É isso, cara. É você se entregar de tal maneira que, se possível, você tem que colocar a sua vida em jogo pelaquela pessoa. E a pergunta de hoje é, será que nós somos capazes de fazer isso? É muito importante a gente refletir, cara. Porque o primeiro passo é a gente saber quem a gente é em Cristo Jesus. Mas o segundo passo é amar o próximo. E o amor é a base de tudo. Né? A gente estuda, a gente está falando em casa, caraca, existiram diversos movimentos messiânicos. E, cara, mas nenhum deles foi igual ao de Jesus. Um movimento sem violência, um movimento que foi na base do amor. Saca? Os caras estavam pegando uma arma para cair para dentro do Império Romano. Cara, Jesus não pega nada disso, ele deixa os caras ali e vem aqui, ó. Começa a buscar quem? Os rejeitados pela sociedade, os que eram abandonados, os largados, né, que na época eram os leprosos, as viúvas, as prostitutas. Ele ficava no meio dessa rapaziada apresentando o reino de Deus. Ele vai falar quem precisa do reino é quem é doente, cara, não é quem é são. Graças a Deus, hoje, nós já somos curados pela palavra, nós já somos sãos pela palavra, mas a gente precisa apresentar para as pessoas que não conhecem, a gente precisa ter esse amor, saca? A gente está falando de avivamento, mas a gente não ama, não existe, não vai acontecer, é ilusão, não se ilude. Homens oraram anos, amaram ao ponto de sentir dores em seu próprio corpo para que isso pudesse acontecer. Eu não chamo nem o meu vizinho para vir na igreja, não vai acontecer, não se ilude. A gente precisa reformular a nossa vida, a gente precisa ter a nossa vida pautada na palavra de Deus. Eu preciso receber o chamado de Deus e querer cumprir.
Tem gente aqui nessa sala que sabe aquilo que Deus tem para a vida dele, mas não tá se colocando diante de Deus para poder fazer e quer ver avivamento. Mano, não se ilude. Volta para a palavra de Deus aqui, ó. Vamos cumprir o ID. Não vamos deixar essas cadeiras vazias, não. Vamos lotar isso aqui de gente semana que vem. Não vamos ter vergonha de falar de Jesus, não. Vamos ser igual o Michel, cara. Se possível, a gente perturbar a mente de alguém, até alguém vir e fazer diferença na vida. E ele é assim até hoje. Tem 15 anos que eu conheço aquele moleque. Aos 15 anos da vida dele, ele é assim. Se demora, ele está mais doido do que antes. Se demora, ele fala mais do que antes. Não tem outra coisa que sai da boca dele a não ser a palavra de Deus, o amor de Deus. Amém, gente? Vocês conseguem entender isso? Amém. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que impede a gente, cara, na minha época de adolescência, era o que mais me atrapalhava a fazer o ID, que é a timidez. Quem aqui se considera tímido? Eu me considero um pouco tímido. Aqui a gente está em casa, nós todo mundo. Então, Deus vai falar com a gente agora, hein? Abre teu coração. Cara, olha que interessante. Abre em Atos 4:13. Cara, eu chorei quando eu li isso daqui. Porque eu falei, que isso, mano, não é possível. Atos 4:3. Cara, um livro que eu gosto é o livro de Atos, cara. Se você nunca leu o livro de Atos, cara, fica meu incentivo para você poder ler. Fazer seu devocional em cima do livro de Atos vai te fazer uma pessoa totalmente diferente. Que esses são os atos dos apóstolos, os atos daquelas pessoas que começaram a igreja, que deram continuidade. 4:13. Presta atenção, ó. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados. O que é isso? As pessoas que prenderam eles no caso, analisaram e sabiam que eles eram homens que não tinham conhecimento de nenhum tipo de ciência, de nenhum tipo de língua que estava ali. Eram pessoas sem conhecimento. Vamos botar que eles eram, entre aspas, analfabetos, pessoas sem conhecimento. Beleza? Iletrados e incultos. Cara, presta atenção agora. Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Cara, olha a força disso. Eles olhavam e falavam, cara, eles são pesados no falar, eles falam errado, eles são iletrados, eles não têm conhecimento, eles não são cultos, eles não são, por exemplo, como os fariseus falam, eles não são como a gente que sabe estar ali no meio do povo, pregar a palavra, mas eles não eram tímidos. Saca? Cara, porque eles analisaram e falaram, cara, eles têm o mesmo espírito que Jesus tinha na hora de falar. É isso que ele está falando. Cara, Deus ele não deu o espírito de timidez para a gente, pelo contrário, o espírito de ousadia. O Espírito Santo mora dentro de você. Cara, quando eu estava num retiro lá, e o Espírito Santo apresentou para mim coisas, cara, eu me lembro com 16 anos, vinham várias imagens na minha cabeça de coisas que eu estou fazendo hoje. Eu me via pregando para pessoas, eu me via ensinando. Eu tinha 16 anos naquela época, eu não tinha nem conhecimento bíblico, nem de igreja eu gostava de ir. E eu não me via, eu falo, cara, eu sou muito tímido, jamais eu vou pegar o microfone na minha mão e falar de Deus, saca? Mas eu comecei a reconhecer que aquilo era um chamado de Deus para a minha vida. Eu falei, Espírito Santo, eu sou tímido, eu preciso ter a ousadia que a tua palavra diz que tem. E eu comecei a tomar posse disso. Cara, você precisa começar a tomar posse dessa ousadia. Não deixa a timidez te paralisar. Saca? O Espírito Santo ele quer te usar de uma maneira específica, ao ponto de você trazer as palavras certas que vai cair no coração daquela pessoa que precisa ouvir falar de Jesus. Você é a igreja hoje. Não permita que os dogmas da igreja, que é a formatação de culto, né, que a gente chama de liturgia, diga que não é o momento de vocês. Pelo contrário,
Tava aqui o pastor Andrew colocando no grupo aqui, falando, cara, o movimento de adolescente está muito grande. Cara, tem lugar que tem adolescente que está colocando a mão e as pessoas estão manifestando, os demônios estão correndo e estão começando a surgir profecia no meio deles, e a igreja está começando a enxergar que existe um mover do Espírito Santo através de vocês. Não seja tímido, cara. Se o Espírito Santo gerar no teu coração de que você tem que orar para o fulano, vai lá e ora. Se você enxerga no teu coração que existe um chamado de liderança, busca desenvolver isso. Começa a liderar seus amigos. Toda pessoa influencia pelo menos uma. Uma pessoa na sociedade. Você pode ter certeza que pelo menos uma pessoa você influencia. E a gente está influenciando essa pessoa de maneira positiva? A gente está influenciando ela na palavra? Cara, eu já tive algumas experiências muito interessantes. De eu ser bem resistente em algumas coisas, falar, cara, vai lá e ora pelaquela pessoa. Cara, vai lá e fala isso. E eu ser resistente. Mas, sei lá, via um negócio dentro de mim que me incomodava muito, e isso já aconteceu em diversos momentos. Cara, e às vezes, e quando eu falava, pô, não aguento mais sentir esse negócio aqui dentro de mim, parece que estou passando mal. Eu chegava na pessoa e falava, cara, me perdoa, eu não sei por que eu estou aqui. Mas Deus, Ele pede para te dizer isso, isso, isso. É isso que eu tenho que dizer para você. Cara, daqui a pouco aquela pessoa me procurava e falava, Dudu, era tudo que eu precisava ouvir. Eu lembro de uma coisa de muitos anos atrás, cara. Tava num culto na juventude, na época era até o Erickson, que era o pastor da juventude. Ele tá lá em Piedade agora, não tá nem que Bom Sucesso. Cara, no meio do culto, eu senti vontade de cantar uma música. Do nada. Não era nem a música que estava no louvor. Cara, eu senti muita vontade no meu coração de cantar essa música. E tipo, nunca tinha passado pelaquela experiência. Comecei a cantar igual um retardado no meio do culto. Agora você imagina, a Sara tá aqui ministrando, daqui a pouco do nada o Cauã tá... É porque o Cauã também tá no teclado. Do nada o Bustamante estava lá e começa a cantar uma música aleatória daquilo que a Sara estava cantando. É mais ou menos isso que aconteceu nesse dia. Cara, no final do culto, me procura uma menina que hoje não está mais aqui na igreja, e ela falou, Dudu, Deus tinha falado uma parada comigo, e eu pedi uma confirmação de algo que eu nunca tinha feito antes. Eu sabia que você estava atrás de mim, porque eu ouvi tua voz quando você estava louvando. E eu falei para Deus assim, Senhor, se isso que você está me pedindo é da tua vontade, o Dudu tem que começar a cantar uma música diferente daquilo que estava no louvor. Tu entende? Que às vezes uma atitude tua é uma confirmação de algo que alguém está esperando. Às vezes vai sair algo da tua boca, eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso, que vai mudar a vida daquela pessoa. Você tem noção que dentro de você existe um poder que ele é capaz de mudar a vida de alguém? É isso que a gente está trazendo para vocês, essa é a implantação do reino. E a gente vai ver, cara, que esses caras, eles pregavam e multidões eram salvas. E esses caras pregavam, mano, e tipo, quem estava doente ficava curado. E eles pregavam, eles falavam coisas ocultas que somente a pessoa de Deus sabia. É esse o convite de algo que está dentro de você. Dudu, eu conheço alguém que está doente. Mano, bota a mão na cabeça e ora. Já pensou? Uma pessoa está doente, tu botar a mão e aquela pessoa ser curada através de você? Isso é real hoje. Dudu, mas se ela não for, exercitei a minha fé, vou botar a mão em outro. Esse é o convite. Dudu, tá vindo uma vontade muito grande de estar orando por alguém. Mano, vai lá e ora. Esse pode ser o divisor de águas de alguém. Às vezes tem muita gente pedindo uma resposta. Pô, Senhor, me dá uma resposta e tal. Cara, e às vezes Deus está te dando a resposta para tu falar com aquela pessoa. E aí, tu vai reter ou vai falar? Cara, Deus, Ele não chamou a gente para ser tímido. Se você é tímido, cara, coloca isso diante de Deus. Você pode ter certeza que Ele vai gerar em você um espírito de ousadia. Amém, gente? Amém.
Cara, tem diversos outros pontos que eu poderia estar falando aqui, a gente poderia falar até 10 horas da noite, mas não é esse o objetivo. Eu vou estar trazendo para vocês agora o último ponto desses inimigos do ID, cara, que é a falta de estratégia. Beleza? É muito importante a gente enxergar essa estratégia. Eu vou ver aqui no livro de Atos, principalmente com o apóstolo Paulo, cara, várias estratégias acontecendo. Ele se fazia escravo para falar com o escravo. Ele se fazia, sei lá, grego para falar com o grego. Se fazia livre para falar com a pessoa que era livre. A gente precisa entender essas estratégias. E a todo momento ele era guiado por Espírito Santo. E engraçado que tem uma passagem que ele queria ir para um lugar e o Espírito Santo falou: não vai para lá não, vem para cá. A gente precisa estar com os nossos ouvidos abertos para esse direcionamento. Saca? Não tira isso da tua cabeça de sei lá, não sei se é verdade e tudo mais. Cara, faz aquilo que o Espírito Santo está te direcionando para fazer. Vamos usar estratégias. Cara, começa a pedir para o Espírito Santo, aquele teu amigo aí que está vendo na tua cabeça agora, começa a pedir para o Espírito Santo gerar uma estratégia, gerar um ambiente para você poder falar de Jesus para ele. É assim que eu peço, falo: Senhor, quero falar de Jesus para essa pessoa, mas, cara, gera um ambiente. Por exemplo, tem uma tia minha, ela tem diversos problemas, ela é lá de Minas, e sempre que a gente vai para casa da minha avó, que a minha avó mora, tipo, cara, na roça mesmo, tipo, o bagulho parece Bíblia mesmo aqui, da roça, tipo de onde João veio. João também veio da roça. Na roça do João tá boa agora, tem até Uber, mas da minha avó não, mano. É barro, se chover tu não sai, tu fica preso. É água de poço, tá ligado? O esgoto que sai ali, a galinha come, é tipo, tudo sustentável a parada, entendeu? O leite é da vaca que meu tio vai lá e tira. Então o ovo tu vai lá e pega lá, é tipo, é isso aí, a vida é assim, vida do campo. E tem uma tia minha que mora numa cidadezinha, que é tipo, mais ou menos a cidadezinha de onde João veio. Já é uma paradinha mais estruturada, né? Mas é cidade interior, paralelepípedo na rua, aquela padariazinha lá do seu Manel lá e tal, aquela coisa. E eu falei: Deus, queria muito falar de Jesus para minha tia. Mas ela é uma pessoa muito resistente, cara. Ela é muito resistente. Só que ela tá passando por diversos problemas. Eu falei: eu preciso de um ambiente. Mano, estava lá, e eu fiquei um dia basicamente na casa dela, só conversando, coisas aleatórias. Cara, na hora que eu fui embora, eu percebi que aquele era o momento de eu deixar alguma mensagem ali com ela. Falei: tia, posso orar aqui? Estou indo embora, gostaria de orar pedindo para que Deus pudesse te guardar e tal. Ela falou: pode. Menor, foi ali que o couro comeu. Falei de Jesus ali na oração, falei: Senhor, invade a casa, toca no coração, o Espírito Santo se revela, mostra para ela que tu és a verdade, que tu és o único Senhor, que não existe Senhor em outro lugar, somente tu. E foi, pum, beleza, orei, ela foi lá, chorou e tal. Minha mãe foi, daqui a pouco, para minha avó, e para voltar pro Rio, minha mãe também veio para casa dela para vir. Cara, minha mãe contou: ela já está começando a ir para a igreja, já está indo numa igrejinha lá perto, agora eu já mando os cultos aqui da igreja, por isso que é legal também a questão da transmissão. Eu sei que tem mais gente que usa a transmissão da igreja como fonte de evangelismo. Minha mãe, agora manda, ela já ouve, mas por quê? Porque alguém foi lá e orou e mostrou por atitude. Por quê? Existem outras pessoas que são evangélicas na minha família, mas ela é brigada com todas essas pessoas. A questão da atitude aí. Então, ela tinha ódio de crente. Queria vir falar de crente, menor. Se tu fala assim: pô, quero falar de Jesus, mete o pé daqui, tu é igual fulano, não sei o quê. Então eu pedi uma estratégia para Deus. É importante a gente ter essa estratégia para poder falar de Jesus. Saca? As coisas não acontecem de maneira aleatória. Às vezes Deus vai te deixar sozinho com aquela pessoa ali na tua escola. Às vezes, cara, tá no intervalo ali da escola, daqui a pouco todo mundo sai, tu tá ali sozinho. Às vezes aquilo ali é um ambiente perfeito para tu falar de Jesus pro teu amigo. Ou como a gente falou aqui, compartilhar conteúdos. Saca? Às vezes tu vai compartilhar um conteúdo no teu Instagram, teu amigo vai falar assim: caraca, pô, tua igreja é maneirona, pô, me leva lá. Às vezes vai ter uma aula que te tocou, tu vai falar assim: pô, cara, como é que tu tá? Pô, tô passando por isso. Pô, escuta essa mensagem aqui, ó.
lá do grupo de adolescentes, ou pô, ouve essa mensagem aqui da igreja. É uma estratégia você compartilhar o conteúdo da igreja. É uma estratégia de evangelismo. Saca? Eu acho que hoje a gente não precisa ficar num papelzinho. Eu acho que já passou essa época. Saca? Existe um conteúdo virtual e um contato com pessoas que vão fazer a diferença. Mas a gente precisa ter os nossos ouvidos abertos para que o Espírito Santo trace essas estratégias. A viagem missionária de Paulo não foi algo aleatório. Ele não saiu tipo assim, ide pelo mundo, e eu vou. Não. Ele pensou e rolou as estratégias ali. Quando o anjo visita Pedro e pede para ele ir falar com Cornélio, ele vai, e 5.000 pessoas ali aceitam a Jesus e são batizadas. Então, você está atento a essas estratégias. Pedro, vai lá que você tem que ir lá pregar para isso, para eles. Já está pronto o terreno, é só jogar semente que vai nascer. Entendeu? Não pega o evangelho de perdiça, que nem a Bíblia fala, não lance suas pérolas aos porcos. Cara, pede para Deus, para ele te mostrar pessoas com o coração aberto para receber a palavra de Deus. Saca? Saiba o momento que às vezes você tem que ficar de boca calada e deixar as suas atitudes pregar por você. Isso tudo é estratégia. Beleza, gente? Então, cara, gere uma identidade em Cristo Jesus. Beleza? Busque saber quem você é. Busca ter um relacionamento diário com Deus. Cara, ame teu próximo como você mesmo. Se ame. Não seja tímido e trace estratégias. Beleza? Essa foi a mensagem que o Espírito Santo gerou no meu coração essa semana. Falou muito comigo, de diversas formas. Eu até pensei que ela ia desandar para um lado, mas fiquei tranquilo. Porque às vezes a gente está aqui e o Espírito Santo está falando com a gente nesse mesmo momento. Então possa ser que às vezes a gente tem que ter o coração bem aberto para respeitar o que o Espírito Santo está falando. Beleza? Eu gostaria de orar por você, cara. Eu não queria sair daqui sem orar por você.